Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Escola Bíblica junto com você e o tema dessa semana, dentro da temporada O Sentido da Fé, nós estamos apresentando a restauração da criação, a fé e a restauração naquilo que virá mais uma vez, a volta de Jesus e uma nova terra. Especificamente, a gente vai falar sobre a volta de Jesus hoje, essa semana, e vamos falar um pouquinho sobre aqueles que zombam de Deus, aquelas pessoas que zombam do sentido real da volta de Jesus. Tudo isso agora, ao vivo, aqui no programa Escola Bíblica, que está só começando e eu espero você. Seja bem-vindo, bem-vinda, estamos ao vivo segunda-feira, 8h30 da noite, ao vivo, junto com você, trazendo sempre uma mensagem bíblica e a cada semana um tema diferente. Se você gosta, assim como eu, de aprender a Bíblia, nós estamos no momento certo, no lugar certo. Eu vou fazer um convite para você que já está chegando agora, para você que acompanha a Escola Bíblica toda semana, faça um convite para alguém, um amigo seu, uma amiga, um familiar. Imagine, vamos fazer o seguinte, imagine se cada pessoa que está assistindo convidasse mais uma. Seriam realmente muitas pessoas que, quem sabe, não assistiriam, não fariam questão no primeiro momento, não conheceriam as possibilidades, mas podem ouvir da palavra de Deus e a palavra de Deus pode fazer a diferença na vida das pessoas. O programa Escola Bíblica é uma maneira interativa, a gente sempre diz isso, uma maneira interativa de nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Por que interativa? Porque aqui nós podemos, com certeza, aprender muitas lições, grandes lições de vida e, claro, junto com você, aprendendo muito sobre a palavra de Deus. O tema dessa semana é esse que você já está vendo no fundo aqui, né? Fé e restauração da criação. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus, a nova terra, a restauração e alguns aspectos bem interessantes também. Tem duas palavrinhas que a gente vai trabalhar hoje, são os escarnecedores e os zombadores. A Bíblia declara que antes da volta de Jesus existiriam os zombadores e os escarnecedores. São sinônimos, são palavras iguais, são muito parecidas, mas elas têm sentidos diferentes. A gente vai entender realmente quais são as pessoas que estão escarnecendo da volta de Jesus e zombando da volta de Jesus ainda hoje no programa de hoje aqui, tá bom? Quero mandar alguns abraços, tem gente que entra em contato com a gente faz muita questão de agradecer a você que está acompanhando a gente aqui. Em primeiro lugar, eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial aqui. Eu fiz questão de salvar esse abraço, deixa eu pegar aqui, não posso deixar de lado. Um abraço para uma família muito querida, eu acabei de receber essa mensagem aqui, vamos lá, vamos ver se eu encontro aqui. Tem sim. Eles são da cidade de Poços de Caldas, minha cidade natal aqui, o João Lucas, o pai do João Lucas, que é o João Marcelo, a Ana Paula e a avó Cida também estão assistindo nesse momento o programa Escola Bíblica. Eu recebi uma foto dessa família aqui, do Rivelino também, que é um familiar amigo, mandando o Lucas orando, né? O João Lucas orando ali com o programa Escola Bíblica. E em cima dessa imagem que eu vi, que me marcou bastante, tem muitas outras pessoas que têm acompanhado a Escola Bíblica, crianças, idosos, jovens também. E é com muito carinho que eu agradeço a você. O tempo está passando, eu quero rapidamente mandar alguns abraços aqui e a gente vai entrar no tema de hoje já, tá bom? Um abraço muito especial para as pessoas que já estão felizes porque está começando o programa aqui. A Ivete Tenório. Boa noite, pastor Fábio. Aqui sou a Ivete. A Ju Silva. Esse programa é uma bênção. A Cida Souza. Programa abençoado. Eu fico feliz de ler isso. Fico feliz. Louvado seja Deus por isso, né? Mas como seres humanos a gente se sente feliz, né? É muito bom esse programa. Tenho aprendido muito. Fico contando os minutos também. A Télia Moreira mandou esse abraço aqui e mais dois pelo menos. Olha, pensa num canal que só tem coisa boa. Tô ligado e não saio de frente da TV também. E a Nelita dizendo assim, estamos prontos
para mais uma vez assistir o programa Escola Bíblica. E a gente vai orar agora e vamos começar o tema da semana, que é esse que você viu na tela, a restauração da criação. Senhor, obrigado mais uma vez, porque nós podemos abrir a Tua Palavra e nós pedimos, por misericórdia, compreensão dos altos céus, sabedoria, para que a gente possa praticar de verdade tudo que nós aprendermos aqui. Nos colocamos em Tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa é a penúltima semana dessa temporada, tá? Essa semana, semana que vem, a gente encerra a temporada O Sentido da Fé, e eu vou deixar na expectativa porque na outra semana, terceira semana, nós estaremos começando um outro estudo profético, tá? E vai ter um outro material que a gente vai oferecer para você também. Então aproveita e entra em contato com a gente, daqui a pouquinho eu vou divulgar o material para você. O censo do IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz pesquisas em vários campos aí, ele fez uma pesquisa já antiga, mas é uma das mais atuais sobre a área, que mostra o seguinte, que 86,8% da população brasileira se dizem cristãos. De cada 10 pessoas, quase 9 pessoas dizem que são cristãs. Esse é um dado do IBGE. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você é um cristão? Você é uma cristã? Sim ou não? Pensa aí. É ou não é? É um cristão. Pelo menos eu acredito que a maioria seja. E eu sei que alguns também estão assistindo e não são, mas gostam do programa. Como cristão, o que representa para você essa imagem aqui? Já viu essa imagem? Já acompanhou essa imagem? É uma imagem da volta de Jesus. O que representa isso para você? Uma ficção, uma realidade, algo distante, algo que está próximo para acontecer, algo que você já perdeu a esperança, não vai ser bem assim, o que você pensa? Quando a gente está escrevendo um texto, só para a gente contextualizar aqui, a gente quer destacar alguma informação, existem vários recursos que a gente pode usar num texto para a gente destacar aquele assunto. Você pode pegar uma palavra daquele texto ou uma frase, sublinhar, colocar um risco embaixo. Você pode colocar em negrito, né? Deixar a palavra mais gordinha ali. Ou em caixa alta, aumentar, em vez de ser uma letra pequena como essa, a letra A, você pode ampliar a letra também. São formas de você dar uma ênfase a uma palavra ou uma frase. Nos tempos da Bíblia, em que ela foi escrita, não existiam esses recursos aí. E o método que os autores bíblicos enfatizavam o assunto ou supervalorizavam o assunto era repetir esse assunto várias vezes. E se existe um assunto que é repetido na Bíblia, várias e várias, centenas, dezenas, milhares de vezes, dezenas, centenas e milhares, é a volta de Jesus. Várias menções, diretas e indiretas. Esse é o evento aguardado pelos cristãos e vai dar início a uma nova história. Você está assistindo o canal Novo Tempo. Quando a gente fala em Novo Tempo, né, o título, o nome desse canal tem a ver com uma nova história de vida, quando você tem um encontro com Jesus, é isso, é um novo tempo, mas principalmente sobre o novo tempo da volta de Jesus. Na verdade, a volta de Cristo ela vai ser um retorno original ao plano de Deus para os seres humanos. O ser humano foi criado para ser feliz, ele quebrou esse relacionamento com Deus e o plano de Deus é fazer com que o ser humano volte a ser feliz. E a gente vai morar num ambiente sem pecado, sem dor, sem tristeza. Era o plano original de Deus, como Deus criou no início. Então vai ser o recomeço da história de um mundo perfeito. E vamos trabalhar esse tema hoje aqui. O retorno à terra para buscar os salvos é a promessa que enche o coração do cristão de esperança. É isso que enche você de esperança? Essa imagem enche você de esperança? A volta de Jesus? Jesus prometeu e ele vai cumprir. E a gente vai relembrar algumas palavras aqui. Não se esqueça de uma coisa, não é um sermão aqui, né?
é um programa de estudo, a gente está estudando a Bíblia, então a gente vai mencionar alguns textos, você pode anotar, faça questão de guardar isso e compartilhar com pessoas também, tá bom? João 14, verso 1 a 3, diz assim, um dos vários textos bíblicos, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. Se eu for e vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa é uma certeza dita por Jesus, que Ele voltará e vai nos levar também. E é possível que exista um sentimento no coração de muitos cristãos, o sentimento de que Jesus está demorando para voltar. Seu coração pensa assim, você tem sentido que parece que Jesus está demorando demais. E a existência desse sentimento, ela é compreensível. Ela é compreensível e profetizada pelo apóstolo Pedro. Pedro disse isso. É muito útil que a gente dedique um pouco de atenção para esse texto aqui, que justamente explica que muitas pessoas acreditariam que Jesus estaria demorando para voltar. 2 Pedro, capítulo 3, versos 1 a 4. Vale a pena a gente ler o texto completo, tá bom? Acompanhe comigo aqui. Diz assim, amados, essa é agora a segunda carta que eu lhes escrevo, e ambas quero despertar com essas palavras a mente sincera, para que vocês lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pedro, quando escreveu isso, assim como outros autores bíblicos, eles tinham um anseio, um desejo muito grande pela volta de Jesus. Era um evento que transcenderia o tempo deles. Embora esse texto faça referência ao futuro, né, que demoraria um tempo para isso acontecer, eles acreditavam que demoraria um certo tempo, ao mesmo tempo Pedro ansiava, ele tinha um desejo de que Jesus voltasse logo. E Pedro começa a falar dos escarnecedores, como se eles já existissem naquela época, mesmo acreditando que haveria um tempo ainda para a volta de Jesus. A gente vai falar após o intervalo sobre os escarnecedores, pessoas que estão escarnecendo da volta de Jesus. O que é para você um escarnecedor? Pensa aí. Será que é isso que a Bíblia diz sobre os escarnecedores? O que vem à sua mente quando você ouve um escarnecedor e a relação dele com a volta de Jesus? Vou dar uma pausa bem rápida, na sequência a gente volta com o tema de hoje, falando sobre a restauração do Éden, a volta de Jesus e sobre os escarnecedores hoje. A gente volta já, bem rapidinho, até já. Já voltamos, Escola Bíblica no ar com você, e essa semana a gente está falando sobre um tema muito especial, que é o retorno ao Éden. Quero oferecer um DVD para você que está chegando agora, gratuito. O DVD está aqui, ó. Fiz questão de colocar ele bem aqui para você visualizar. Entre em contato com a gente, está vendo o DVD, né? O Sentido da Fé, através do WhatsApp 12982444449 ou do telefone, que você vai ver na tela também, 12 21 27 31 21. Você pode pedir esse DVD, mas essa semana e na outra só. Então, se você não pediu ainda, não perca a oportunidade, a gente está encerrando aqui. Nós estamos falando hoje sobre o penúltimo tema, a fé e a restauração da criação, né? A volta ao Éden ali, a volta de Jesus e os escarnecedores especificamente. E eu fiz a pergunta aqui, o que é um escarnecedor para você antes da gente voltar ao bloco, e alguém respondeu uma pergunta que é a pergunta com uma resposta bem interessante, que eu acredito que seria a resposta da grande maioria das pessoas. A Cida Santos, Cida, vou colocar você como exemplo aqui, me permita, tá? Ela escreveu através do Facebook. Pastor Fábio, escarnecedores são para mim as pessoas que zombam, que acham, como na época de Noé do dilúvio, não aceitaria, porém Deus cumpriu. Tal. Então ela acredita que são aquelas pessoas que ficam zombando da volta de Jesus. Você acredita que seria o quê?
A Bíblia diz o seguinte, nós lemos um texto, né? Que os escarnecedores seguem escarnecendo. Virão escarnecedores escarnecendo da volta de Jesus. As pessoas conhecem a revelação de Deus, o julgamento de Deus, e por estarem familiarizados com as Escrituras, elas tornam-se escarnecedores de Deus e da palavra de Deus. Então, olha só, as pessoas que escarnecem são pessoas que conhecem da Bíblia, não são pessoas que não conhecem da Bíblia. Nós lemos no texto anterior aqui, que é esse texto de 2 Pedro 3, 1 a 4. Lê com calma depois. O escárnio é diferente de zombaria. A gente às vezes confunde. Olha só, o que é zombaria? Zombaria mostra algo frívolo, ou melhor, né? Quando você... deixa eu usar uma palavra bem simples aqui, me permita. Quando você fica zombando, tirando sarro de algo, já viu isso? É um termo mais popular, né? As pessoas menosprezam, de certa maneira, a volta de Jesus. Eu vou dar um exemplo para você aqui, através de uma foto, de uma imagem. Isso é zombaria. Eu não vou mencionar o nome de um ator conhecido, né? Integrante do canal do YouTube Porta dos Fundos. Durante 2 anos eles zombaram da figura de Jesus. E o ator por trás dessa imagem disse o seguinte, que se Jesus voltasse hoje, ele viria como uma mulher, zombando. Isso são zombadores. Mas sem menosprezo nenhum, isso não faz diferença, zombar de Jesus. Deus é Deus, está acima de qualquer pessoa que queira zombar dele. Isso para um cristão sincero não faz diferença. Agora, o que indigna a Deus, não é isso que a gente está vendo aqui. Esse é um exemplo. O que indigna a Deus e um sinal da volta dele é o escárnio. É diferente. E isso envolve os próprios cristãos. O escárnio acontece quando, deliberadamente, a pessoa mostra desprezo por Deus e por Jesus. Pedro está dizendo, sabe o que naquele texto ali? Pedro está dizendo o seguinte, ele está advertindo os cristãos que conhecem da Bíblia, mas que vivem como se Jesus não voltasse. Então, é um puxão de orelha nos cristãos que confessam ser cristãos. Eu falei no início aqui, de cada 10 brasileiros, quase 9 dizem que são cristãos. Mas será que vivem um cristianismo de verdade? Falar que é cristão é fácil. E aí eu estou sendo até meio duro aqui, porque essa é a realidade. Falar que é cristão é fácil. Aí eu sou cristão, eu amo a Jesus, eu amo como Jesus amou. Agora, eu vivo como Jesus, eu aguardo a volta de Jesus. Quero mostrar para você aqui que as pessoas que são verdadeiras cristãs, ou os verdadeiros cristãos, andam segundo a vontade de Deus, mas não segundo as suas próprias paixões. É interessante essa informação. É como se o apóstolo escrevesse o seguinte, né? Colocasse um contraste entre as atitudes dos falsos e dos verdadeiros escarnecedores. Por exemplo, os salvos, eles têm prazer nas coisas espirituais. Os escarnecedores têm prazer nas coisas da carne. E é duro isso. Sabe por quê? Porque hoje, infelizmente, existem muitas pessoas que se dizem cristãs e a última coisa que elas querem é a volta de Jesus. É ou não é? Tem gente que está mais preocupada com um carrão, isso não quer dizer que a pessoa não possa ter um bom carro, mais preocupadas em crescer, em se formar e se expandir, e aí entra a hipocrisia, a falsidade, aí vai, né? Esse detalhe será um aspecto distintivo dos salvos e dos perdidos nos últimos dias. Zombar de Deus, sempre vão zombar. Agora, escarnecer, eu ser um cristão e não viver como um cristão, isso é duro. Os salvos, os verdadeiros cristãos, eles vão apresentar o fruto do Espírito, né? Enquanto que os perdidos, aqueles que se dizem cristãos, e aqui eu estou falando não no contexto daqueles que estão distantes de Deus, que desconhecem as coisas de Deus, mas aqueles que falam que conhecem, né? Eles vivem conforme a carne, falando sobre o Espírito. Gálatas 6 fala sobre isso, né? E os escarnecedores,
ainda afirma o seguinte, que o mundo permanece do jeito como era no dia da criação. Eles conhecem da criação, eles conhecem as Escrituras, falam de criação, mas se tornam cegos pelo pecado a ponto de desprezar a degradação do planeta, o nascimento, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a promessa do retorno de Jesus. Porque é muito fácil eu colocar um rótulo numa camiseta, é muito fácil eu andar com um crucifixo no peito, uma tatuagem de uma cruz e não viver esperando a volta de Jesus. É exatamente aqui que nós percebemos o quanto o pecado tira a noção da realidade espiritual das pessoas. Um escarnecedor, ele zomba de Deus de certa maneira também, porque ele vive como se Deus não existisse, mas usa o nome de Jesus. Eles desprezam todos os efeitos de Deus na história, a intervenção de Deus, a ação de Deus. E eu quero mencionar para você um texto bíblico aqui. Lucas 17, versos 26 e 27 diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Esse texto, ele não se aplica somente àqueles que não conhecem a Deus, que rejeitaram a Deus, mas também àqueles que rejeitaram a Deus num contexto cristão. O problema não é construir, o problema não é crescer, o problema é o foco estar aqui na terra e não na volta de Jesus. E é isso que a gente tem visto, infelizmente. Você concorda comigo? Eu, como cristão, e você não precisamos olhar mais para a volta de Jesus? Não precisamos acreditar e viver como se Jesus estivesse voltando hoje? Estarmos preparados, porque a gente não sabe o que pode acontecer com a gente daqui 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos. Mas a gente tem que tocar a vida, sim, fazer o nosso melhor, estudar, mas o foco não pode ser esse. Esse não deve ser o foco do cristão. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente percebe que na época de Noé, aqueles que construíram a arca, que ouviram falar da mensagem da pregação, eles se envolveram, construíram a arca, mas não entraram na arca. Eu gosto até dessa explicação, é bem precisa, né? E tem muita gente hoje que fala sobre a volta de Jesus, que conhece sobre a volta de Jesus, mas quando Jesus voltar, ela não fará parte. Ou essas pessoas, tomara não que não seja você nem eu essa pessoa, não faremos parte da volta de Jesus. Então, mais do que conhecer, mais do que entender, mais do que falar, é vivenciar, é ter uma vida que condiza com aquilo que a gente tem como prioridade. Eu gosto muito da frase de Billy Graham, e eu quero deixar hoje, nesse início de semana, a frase desse grande pregador. Parem de tentar adivinhar quando Jesus irá voltar. Uma frase dura, né? Preparem-se. Tem muita gente que gosta de escatologia, eu quero saber os sinais, isso é importante, a gente vai estudar sobre isso. Eu quero saber sobre o que está acontecendo, que mostra que Jesus está voltando. A gente vai estudar, tem um momento certo, mas o foco não é esse. O foco é, eu estou preparado, você está preparado, eu estou priorizando a volta de Jesus. Nós vimos e vamos estudar ainda 100% das profecias e promessas não condicionais, as promessas que deveriam se cumprir, se cumpriram sobre a volta de Jesus. E a volta de Jesus, ela vai acontecer em breve. Amanhã, a gente vai estudar um pouco mais esse tema. Só que a ênfase de amanhã sobre o retorno ao Éden, o retorno ao jardim, a volta de Jesus, porque Jesus ainda não veio. Amanhã a gente vai estudar por que é, então, que Jesus ainda não voltou, se ele está prestes a voltar. Esse é o nosso estudo de amanhã e eu espero você ao vivo, 8h30 da noite. Que Deus te abençoe muito. Obrigado por sua participação. E o desafio que eu lanço para você é convide seus amigos para estudar a Palavra de Deus aqui no programa Escola Bíblica. Deus te abençoe e nós vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, grandioso Pai. Senhor, muito, muito obrigado por Tua Palavra. Hoje foi duro, palavras de exortação, lições para a nossa vida. Nos ajude a vivermos uma experiência real contigo, priorizando o Senhor acima de qualquer outra coisa.
Nós não queremos parar no tempo, nós queremos continuar crescendo, desenvolvendo, fazendo o nosso melhor, mas que o nosso foco não seja isso, que a nossa esperança maior, que a nossa prioridade, que em primeiro lugar esteja o Senhor na nossa vida e o teu retorno. Pedimos isso, agradecemos por tudo e oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.